Hoje a gente quer te fazer uma pergunta que pode mudar a forma como você se relaciona com o seu filho. E a pergunta é: Você está realmente ouvindo o seu filho ou você só está reagindo às palavras dele? parece uma resposta óbvia, mas na verdade ela não é. Nesse mundo corrido que a gente vive, inclusive o que nós vamos falar nesse vídeo, a gente já deu uma comentada em vídeos passados. Escutar de verdade vai muito mais apenas do que ouvir, né? Exige maturidade, exige presença, maturidade emocional e exige você se colocar no lugar da criança e sair dessa sua zona de conforto, que é o lugar do adulto, que quer somente corrigir, distrair a criança. Então hoje a gente vai aprofundar um pouquinho sobre a escuta. Nós crescemos numa geração onde raramente nós éramos ouvidos de verdade. Os nossos pais respondiam rápido, cortavam as nossas falas, davam soluções rápido. E eu não estou falando que isso é culpa dos nossos pais, de É o que jeito eles algum. tinham, né? É o que eles tinham na época, o que foi passado para eles pelos nossos avós, o que foi passado para os nossos avós pelos nossos bisavós. Então isso vem de uma geração muito antiga, enraizada, né? Então chega na nossa vez. E a nossa vez, hoje a gente já tem um mundo assim muito amplo de informações, a gente consegue informações muito rápidas, a gente tem uma base fundamentada bem maior de estudos, que a gente pode se aprofundar nisso e decidir se a gente vai quebrar esses padrões ou não. O certo, óbvio, falando nisso, é a gente querer, né, ir atrás de quebrar essas barreiras, esses padrões que estavam implementados na nossa família e a gente vai querer cortar com os nossos filhos. A gente não quer reproduzir com os nossos filhos uma gritaria dentro de casa, né? O que mais eu posso dar exemplo aqui? Vocês entendem, sim, né, o que eu quero dizer, o que foi transpassado por gerações e a nossa vez de quebrar esse ciclo. A gente tem mais acesso, né, às informações. A gente Muito. consegue entender melhor o que é certo, o que é errado por base Sim. de estudo, que antigamente não se Não tinha. Era tinha. só o que era passado, o que aprendia quando era criança, Sim. passava para Sim. frente e tudo mais. Só que hoje mudou, né? Os tempos Mudou mudaram, e né? cabe a nós estar sempre em busca de informações e de estudos complementares para a gente poder fazer essa criação mais afetuosa, né? Mais afetiva com os nossos filhos. Então é aí que a gente vê, a gente vai quebrar esse padrão da escuta rápida, do entrar por um ouvido e sair pelo outro, e sentar e conversar com os nossos filhos. Puxando esse gancho, já que a Luana falou, vamos trazer um exemplo palpável, que é um exemplo real, né? Vamos supor que a Luísa já é mais velha. Ela Tá, tem seus, 8, 9 anos, vamos dizer, tá bom. nessa faixa de idade. Sim. Chegou da escola, jogou a mochila ali no chão e falou assim: minhas amigas não me deram atenção hoje durante o intervalo. Eu queria brincar com elas, elas foram fazer outra coisa, né? Se a gente só reagir àquele fato, o que a gente vai falar? Olha, tudo bem, amanhã você brinca com ela, né? Ou Com até, elas, né? ou até, desculpa te cortar, mas fazendo um complemento aqui, se a gente for seguir a base que foi seguido com a gente, com os nossos pais, com os nossos avós, o que eles poderiam falar nessa situação? Ai, deixa disso, olha cada coisa que você se preocupa, menina, vai lavar uma louça, vai fazer alguma coisa, sabe? É banalizar O que a criança sentimento da sentiu naquele criança. momento, como se ela fosse excluída lá do grupinho de amigas, não fosse nada. Mas aquilo é o que a criança está vivendo, é o contexto que ela está inserida, né? Então, esse fato foi uma reação, não foi uma escuta ativa. O que seria o correto a fazer a escuta ativa? É você chegar e sentar com a criança e falar assim: você se sentiu sozinha quando elas fizeram isso, né? Você não se sentiu bem, né? O que a gente pode fazer para te ajudar? Então, assim, a gente quis amenizar o sofrimento nesse momento, mas a gente não pensou em o que exatamente ela estava sentindo, como validar aquele sentimento, né? Então, ao invés da gente fazer igual eu falei primeiro, da gente reagir, falar, isso acontece, tudo bem. Para, ouve a criança, dá uma respirada, se coloca no lugar e fala assim, você ficou realmente triste, né? Por conta dessa situação. E nesse momento a criança já sabe que você está ali. E acho que é o que mais importa, é ela se sentir ouvida, né? Que a gente teve a empatia, né? Que foi o assunto de um ou dois vídeos atrás, a gente tem empatia com a criança, de entender o que ela está sentindo. Eu acho que isso entra também
que a criança, nesse momento que ela veio reclamar que as amiguinhas não ficaram com ela no recreio, ela quer mais alguém para ela ter um ombro, né, a quem chorar, alguém que acolha ela, do que realmente o problema ser as amigas. Sim. Não é, é claro que isso vai ser um problema para ela, mas ela precisa saber que apesar de ter um problema ali com as amigas, dentro de casa, a mãe e o pai não vão ser um problema para ela. Né? Eles vão estar lá para ela, eles vão acolher ela, vão fazer ela se sentir bem e aos poucos ir redirecionando ela ao certo, ao que fazer diante dessa situação, né? É como se a situação das amigas ficasse em segundo plano, porque o que ela quer realmente é a sua atenção. É o seu acolhimento, o seu carinho, o seu amor, sua escuta. É ver se a figura paterna e materna dela, né, que tanto significa, tá do lado dela, tá acolhendo, tá entendendo a situação, né? Porque, querendo ou não, a criança, ela recorre a nós, né? Que é o porto seguro. É quem tem essa base para oferecer. Como eu tinha falado, você ouvir de verdade exige muita maturidade emocional da sua parte como adulto. Parar para escutar os nossos filhos de verdade exige da gente, exige que a gente tolere, né, o desconforto deles. E não é fácil, porque como a gente foi, né, criado nesse, como a gente estava falando, nesse enraizamento de emoções e sentimentos que a gente não podia pôr para fora, tolerar esse desconforto vai deixar a gente desconfortável também. E o que a gente faz? Qual que é o nosso mecanismo de fuga, de escape? É a gente tentar diminuir, minimizar o que ele está sentindo, tentar corrigir, tentar distrair a criança, e não é isso que ela precisa naquele momento. Se você não consegue lidar com frustrações, dificilmente você vai conseguir ver o seu filho frustrado e ajudar ele numa situação dessa. Porque, primeiramente, você precisa entender o que é a frustração, entender que você pode se sentir frustrado e ver que o seu filho também é uma pessoa que também tem o direito de se sentir frustrado, né? Então, quando você passa a entender isso, você já vai levando para o outro lado, você já vai entendendo a frustração dele, vai mudando as suas palavras, o seu jeito de agir com ele, conforme ele for trazendo situações para você. E quando a gente usa essas válvulas de escape nossa, que é tentar minimizar o que a criança está sentindo, né, distrair o foco dela, a gente, mesmo que inconscientemente, a gente está dirigindo a criança para que ela aprenda que sentir não é seguro, né? Porque ela vai estar se sentindo minimizada ali, que o que ela está sentindo não é certo, que ela não deve estar sentindo. O que vai acontecer? Ela vai reprimir todos aqueles sentimentos dela. Cada vez mais, ou ela vai falar menos para você, quando ela tiver um problema, ela não vai querer falar, ela vai guardar tudo para ela, e isso vai exigir muito dela no futuro, muita terapia, né? Sim. No futuro. Ou também ela vai querer falar cada vez mais alto, e aí quando ela acha que ela tem que exagerar para ser ouvida. Não é isso que nós pais devemos passar para os nossos filhos, né? A gente deve passar para eles um lugar, um ambiente confortável, seguro, que eles possam falar da maneira que eles queiram, que eles possam sentir, que eles possam chorar, e que não é errado nada disso. Não é errado fazer isso, não é errado chorar por uma coisa que para nós pais pode parecer Bobagem, né? bobagem. Porque a gente, querendo ou não, é mais maduro, né? Sim. A criança, na maturidade dela, qualquer coisinha simples de uma briguinha de escola ou coisa do tipo, se torna um turbilhão de sentimentos ali, né? Se torna uma Sim. situação, um evento tão grande, né? Para ela aquilo vira uma tempestade, né? Porque ela também não vai conseguir lidar com o próprio sentimento. Ela precisa da sua ajuda, da ajuda de um adulto que já tem essa maturidade emocional. E se a gente não ouvir de verdade, né? A criança, ela começa a meio que rotular esse sentimento de tristeza, de se sentir deslocado, como uma coisa que ela não deve sentir, ou se ela está sentindo, ela não deve falar. Isso é perigoso, porque é o que a Laura falou, a criança vai reprimindo e vai guardando, né? Ela deixa de expor onde ela deveria ser acolhida, que é dentro de casa, onde ela deveria se sentir segura, e acaba puxando para si. Isso daí é o que a Laura falou, futuramente pode ser danoso para a saúde mental, né? E para o desenvolvimento também. Às vezes acontece alguma coisa maior, mais preocupante, e ela simplesmente não fala porque ela acha que não deve falar.
Bom, a gente pensou em trazer algumas situações comuns, né, que tem uma alta possibilidade de acontecer dentro da sua casa, né, que é uma coisa que acontece entre as crianças. E a gente quer trazer aqui como um formato de perguntas e respostas, né, para tentar definir melhor e você entender, identificar se está escutando ou só reagindo, respondendo. Então, assim, repara nas diferenças e tenta analisar isso depois na sua casa. Vamos lá? Vamos lá. Situação 1. A criança diz: não quero ir para a escola hoje. Resposta automática que muitos pais usam, que a maioria de nós usa. Você tem que ir, pronto, sem discussão. E a resposta conectada, que é uma outra resposta para essa situação, é você chegar no seu filho: tá acontecendo alguma coisa na escola que está fazendo você não querer ir mais? Você pode me contar. Situação 2. A criança chora porque ela perdeu em uma brincadeira, em um jogo que ela estava jogando, brincando. Resposta automática. Ai, deixa de drama, foi só um jogo. E resposta conectada. Eu tô vendo que você tá muito triste porque você perdeu esse jogo. Você queria muito ganhar, né? Tudo bem, a gente pode treinar mais para a próxima vez. Eu, no seu lugar, ia ficar muito chateada também se eu perdesse, porque eu também gosto de ganhar, todo mundo gosta. Mas às vezes a gente precisa perder para a gente poder treinar mais nossas habilidades. Situação 3. A criança diz: você nunca brinca comigo. Resposta automática. Como assim nunca brinco com você? Eu tô sempre aqui com você do seu lado. Resposta conectada. Você tá se sentindo sozinho? O que eu posso fazer para te ajudar, para você se sentir mais incluído na minha vida? Então, pessoal, deu para sentir a diferença? Quando a gente responde de forma automática, a gente está abordando a nossa visão. A gente está trazendo para a criança o que a gente pensa sobre o sentimento dela. E quando a gente responde de forma conectada, a gente está entrando no mundo da criança. A gente está pegando a visão da criança e tendo essa empatia de se sentir como ela se sente. Então muda o contexto total da história. Então, assim, escutar é um exercício diário, né? Não é sobre perfeição. A gente escutar de forma perfeita a criança. Não, é sobre a gente tentar. Sobre a gente estar disposto a tentar ouvir. É sobre ter consciência do que a gente está fazendo, revisar os nossos atos. Os dias a gente vai acabar errando, isso é fato, é comum. Mas a gente pode escolher também continuar tentando. Então é essa questão de se policiar, né? Que eu falo sobre várias outras coisas aqui que a gente já falou, que é se policiar, é passar essa consciência dos nossos atos diariamente, né? Eu consegui hoje, quais situações onde eu falhei, quais situações onde eu acertei, né? Então, se a gente tiver essa consciência de observar nós mesmos, mesmo nessa correria, nesse caos do dia a dia, a gente consegue extrair essas informações para a gente se policiar e mudar uma resposta, trocar, né, uma resposta pela outra, mudar nossa atitude. Sim, tem dias que a gente vai estar cansado, que a gente vai estar estressado e todo mundo vai passar por isso. Todo mundo, a gente passa por isso. A gente ainda vai passar por isso, vocês também, não tem uma pessoa que vai sair ilesa dessa. Mas nesses dias, vale a pena, né? Cabe a vocês também avisar o filho. O filho vem aí com uma situação, você fala: filho, eu realmente estou muito cansada agora, estou muito esgotada, eu entendo o que você está sentindo, eu me preocupo com os seus sentimentos, a gente pode conversar um pouquinho mais tarde? Só um pouquinho, né? Deixa eu dar uma acalmada, uma respirada e eu já vou aí conversar com você. Seu filho vai atender, porque isso também é escuta. Ele entendeu nesse momento que para você conseguir acolher ele na situação que ele tá, você tá se acolhendo primeiro. Que se você desse jeito, cansado, estressado, só ia minimizar e banalizar o que ele estava sentindo. Estourar com a criança, Você troco ia de estourar. nada. Exatamente. Então, quando você avisa, você pede: filho, eu tô cansada, vamos conversar mais tarde sobre isso? Tudo bem, ele entende. Mas tá? tem que conversar, não Mas é tem só que para fugir do conversar. assunto, Não. né? Se você falou, você cumpre, né? Você se acalmou, você deu, sei lá, tomou seu banho, tomou uma água. Respira, para, pensa, toma uma água, dá uma... Fala: vamos conversar agora. O que foi? Pode me contar, eu tô aqui para te escutar, tô aqui para validar seus sentimentos. Então é isso, né, basicamente. Depois que a gente escuta tudo isso, várias informações que a gente lê, que a gente vai em busca de estudos, a gente acaba se sentindo culpado.
né? Eu entendo, eu já me senti culpado, o Vitor também já se sentiu culpado. Todos nós vamos nos sentir culpados diante de alguma forma que a gente agiu com os nossos filhos. Mas é aí que eu falo, não existe pais perfeitos, existem pais que estão em busca do melhor. Existem pais que estão ali para reduzir os danos, né, que já foram causados. Você não vai acertar 100% todos os dias, mas você pode tentar acertar o máximo que você puder, né? Porque colocando aí a culpa ela só te destrói, né? Mas quando você começa a entrar nessa percepção de consciência do que você estava fazendo, tudo se transforma, tudo muda. Sim. E a partir disso, a gente entra com um convite para a gente se policiar, né? É o que eu falei, é que a Luana acabou de comentar. A gente não precisa se sentir culpado, porque a gente sempre oferece o mesmo assunto do que a gente falou dos nossos pais, das nossas criações, né? Da outra geração. A gente só tem e a gente só oferece o que a gente recebeu, o que a gente conhece. Então, agora que a gente tem uma informação nova, a gente pode tomar as rédeas da nossa vida e começar uma transformação, uma mudança. Então, assim, a gente não consegue oferecer o que a gente não tem. Agora que a gente está mudando, que a gente está crescendo, que a gente está entendendo algumas coisas, com tanto de estudo, igual a gente falou, que tem por aí, né? A gente faz esse convite, tenta, a partir desse momento, daqui para frente, observar mais, né? Entrar no mundo do filho, né? Praticar essa empatia. Se a gente estiver cansado, com as emoções desestabilizadas, respira, vai, igual a Luana falou, toma uma água, faz uma pausa, depois acolhe a criança. Que é que a gente precisa se acolher realmente primeiro. Não adianta a gente querer, né, tratar a criança assim, simplesmente do jeito que a gente está. Se a gente vê que a gente não está bem, é onde a gente começa a se policiar. E tendo mais amor e empatia para começar nessa transformação, as coisas vão se tornar bem mais fáceis, né? A gente vê o progresso, porque agora a gente tem um ponto de partida, a gente tem um norte para a gente seguir. Pensa quando ela é escutada, ela entende que a voz dela tem poder também para a gente. Ela aprende que ela está sendo acolhida. Também nos momentos ruins, não só nos bons momentos. Porque muitas vezes, quando está tudo ótimo, quando está tudo bem, quando a criança tira uma boa nota na escola, que ela está feliz e tudo mais, a gente escuta, a gente dá os parabéns. Agora, quando é uma situação negativa, às vezes a gente, para evitar o desconforto, tenta fugir, né? Mas quando a gente escuta ela de verdade, que a gente dá essa atenção, ela sente que ela está sendo ouvida, mesmo numa situação vulnerável, numa situação difícil. Bom, pessoal, acho que era isso que a gente queria trazer para vocês aqui hoje. Se você gostou desse vídeo, se você acha que esse vídeo vai ser bom para alguém que você conhece, encaminha, compartilha com seus amigos, com outras mamães, com outros papais, com famílias, até para avô e vó, para escutar um pouquinho desse vídeo, né? Que vai fazer bem. Quanto mais a gente procura por informações, melhor é pra gente, né? Pro nosso relacionamento em casa, nosso relacionamento com os filhos. Então, não esqueça de dar o like aqui nesse vídeo, comentar o que você quiser comentar por aqui, se inscrever no nosso canal e a gente tá sempre lá no Instagram também, que é @ser.emfamilia. Todos os dias a gente tá postando alguns stories lá, né, da nossa rotina, do nosso dia a dia e tem também alguns posts lá que a gente faz no nosso feed. Então tá bom, até o próximo vídeo.